Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal, é sempre bom ter vocês por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa história aí do Felipe Coutinho. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando que eu não acredito que o Felipe Coutinho vem para o Vasco, eu só acredito vendo. Então eu continuo com a minha posição de só acreditar vendo, porém muita coisa está acontecendo aí, muitos indícios de que ele pode sim pintar no Vasco da Gama aí. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Porque eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, porque o Felipe Coutinho é um jogador que eu quero ver jogando no Vasco da Gama. Eu quero muito que eles dão um jeito de contratar, mas tem algumas coisas aqui que podem ou facilitar ou impedir que o Felipe Coutinho venha para o Vasco, e é isso que você vai saber nesse vídeo aqui, beleza? Como sempre, peço pro seu like aqui embaixo aqui, é rapidinho, é só clicar no botão do joinha, ajuda muito o nosso canal aqui, e se inscreve no canal também para você não perder nenhuma atualização de vídeos que a gente faz aqui, beleza? Bora pro vídeo. Então pessoal, vamos ler aqui uma matéria, né, do Net Vasco sobre o Felipe Coutinho e as possíveis conversas adiantadas aí. Vou ler para vocês o que tem de notícia. Você provavelmente já viu aí, se você é um fanático em ficar perambulando por canais aqui no YouTube, você provavelmente já viu, mas para você que não viu e acompanha o canal, acho importante trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu não vou falar de 777, de SAF, tá? Pelo menos no vídeo de hoje, ou até sair alguma atualização. Já fiz vídeo aqui falando sobre a questão da liminar, tá? E eu, como é uma questão jurídica, é uma questão de processo, e eu não entendo nada disso. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, ficar falando para vocês de processo, coisas jurídicas, sem ter o conhecimento do que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou evitando falar sobre esse assunto aqui, beleza? Porque senão eu vou ficar repassando notícias para vocês aqui que podem não ser verdadeiras ou podem ser notícias aí tendenciosas. E não é um intuito aqui do canal, pelo menos, passar esse tipo de notícia sem ter conhecimento. Tem vários canais aí que tem um conhecimento melhor do que o meu sobre essa questão aí jurídica e tudo mais. Você pode acompanhar aí no YouTube, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Vasco estaria em conversas avançadas para contratar Felipe Coutinho. Essa notícia foi dada no sábado, dia 18/5/2024, às 21 horas e 48 minutos. Então segue, ó. O retorno de Felipe Coutinho ao Vasco está cada vez mais próximo. O UOL apurou que o presidente do clube, Pedrinho, tem conversas avançadas para repatriar o cria da Colina. Inclusive, Pedrinho já falou aí que tem sim, que conversou, que tem, mas aí a gente não sabe, né? Vindo do Pedrinho, não sabe se ele falou aquilo ali para animar a torcida. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo aqui. Então tá aqui, o que aconteceu? O Aston Villa da Inglaterra, que detém seus direitos, já aceitou ceder o meia por empréstimo até o fim da temporada. Isso aqui é uma notícia boa, por quê? Porque os caras estavam querendo vender o Felipe Coutinho para fazer dinheiro, e agora eles já estão aceitando. Eles estão com tanta vontade de se livrar do Felipe Coutinho e do contrato dele, ou dos valores salariais dele, que eles estão liberando o cara de qualquer jeito aí por empréstimo e tudo mais. Isso pode ser algo bom para fortalecer a vinda dele para o Vasco, tá? A ideia é amarrar um contrato com opção de compra ao fim do vínculo. Ainda falta, porém, negociar os valores salariais. Esse pode ser um problema, porque o Felipe Coutinho no Catar, ele recebe cerca de 3 milhões, né? 3 milhões de reais, eu acho. Acho que é 3 milhões de reais na cotação da nossa moeda brasileira aqui. E o que acontece? Se ele não aceitar uma redução salarial, pelo menos para metade disso, não vai dar para ele pintar no Vasco, cara. A gente tem visto toda essa questão, todo esse problema aí com relação a SAF, com relação a 777. O Pedrinho já disse que a SAF fica, mas a 777, que é a empresa, que é o investidor que coloca dinheiro, ou pelo menos diz que coloca dinheiro na SAF do Vasco, está com problemas de grana na justiça, contratou empresas de recuperação. Então, quando a gente fala de dinheiro com relação a essa questão aí, pode ser impeditivo. Até porque teve aí o pessoal do grupo do Pedrinho
A questão do associativo, não divulgou o balanço do associativo, isso é importante ressaltar aqui, até hoje, e disse que os cofres da Vasco SAF estão praticamente sem dinheiro. Então tem dinheiro para entrar de cota de TV, tem dinheiro para entrar, por exemplo, da questão do patrocínio da Betfair, que os caras já disseram, e segundo informações, que tem a intenção de trazer uma contratação de impacto para o Vasco da Gama. Então Coutinho pode pintar nisso daí. Não estou afirmando, mas são notícias que foram dadas aí, beleza? Então quando se trata de dinheiro, pode ser um impeditivo para a vinda do Felipe Coutinho para o Vasco da Gama. Coutinho estava emprestado ao Al Bahrein do Catar até o meio de 2024. O clube, porém, foi eliminado da Copa do Emir e ele retornará ao Aston Villa. O meio, no entanto, manifestou o desejo de voltar ao Vasco da Gama e o Aston Villa não ofereceu maiores resistências. O clube inglês deve valores ao jogador e isso foi um facilitador. Coutinho, por sua vez, está disposto a reduzir seu salário para jogar pelo Cruz Maltino. É o que eu falei. Se ele reduzir o salário, beleza. Ainda tem uma outra questão ainda. Tem jogadores que podem sim deixar o Vasco da Gama, tá? E isso vai aliviar a folha salarial do clube, fazendo com que abra mais espaço ainda para pagar um jogador do nível do Felipe Coutinho, da questão financeira do Felipe Coutinho, beleza? Então tá aqui, ó. Pedrinho foi quem sempre esteve à frente das negociações, mesmo antes do clube conseguir retomar o controle da SAF, mediante a liminar na justiça. Isso aqui eu não creio muito nisso, até porque não é o Pedrinho quem decide quem vem, quem não vem. Não era, pelo menos até então. Então, antes de retomar o controle da SAF, não era. Quem decidia era 777 e provavelmente o 777 vetaria essa contratação do Felipe Coutinho ou possível contratação do Felipe Coutinho. Beleza? Então tá aqui, ó. Foram feitas inclusive consultas jurídicas sobre a situação da liminar. De acordo com advogados, não há empecilhos judiciais para um possível acerto. O UOL, porém, procura a diretoria do Vasco sobre o assunto Felipe Coutinho. O clube, todavia, não se manifestou. Caso opte por responder, a matéria será atualizada. Então tá aqui a matéria. Eu li, expliquei, falei algumas coisas aqui. E a pergunta que fica no fim desse vídeo aqui é o seguinte, é a mesma pergunta que eu fiz na nossa comunidade aqui. Você acredita mesmo que o Felipe Coutinho vai pintar aí no Vasco da Gama? Eu só acredito vendo, como eu falei. Mas, como eu disse na thumbnail aí do vídeo, o que acontece? Ele só não joga no Vasco da Gama se ele não quiser, tá? Porque tudo tá encaminhado. Ele está em baixa na Europa, e lá no Catar também está em baixa. Ele tem futebol para render e muito aqui no Brasil. É um clube que ele chegaria aqui com mais status de ídolo ainda, mesmo sem ter jogado muito pelo Vasco, antes de sair do Vasco para ir para Inter de Milão. Entendeu? Ele chegaria aqui para devolver, para pagar um retorno aqui e devolver um pouco do futebol que ele não conseguiu, não teve tempo de manifestar no Vasco da Gama. Então, eu só acredito vendo. Se ele pintar, eu vou vir aqui, vou dar parabéns. Como vão fazer para pagar ele? É o que eu estou te falando para vocês. Eu acredito que é sobre essa questão do patrocínio master que vão pagar, porque não tem grana. Tem muita coisa que tem que acontecer ainda. Por quê? Porque tem os salários dos jogadores para pagar. Tem muita coisa que o Pedrinho resolver, meu amigo. Esse negócio de liminar, enfim. Isso aí é assunto para outro vídeo, ou é assunto para outros canais aí que fazem 10 vídeos por dia, beleza? Então, você queria Felipe Coutinho no Vasco da Gama? Você acredita que ele virá para o Vasco da Gama? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aqui, beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo.